Oi, bom dia! Para mim é bom dia. O momento em que eu estou gravando essa aula é de manhãzinha. E para você aí também é de manhã? É não? É à tarde? É à noite? Qual é o momento? Eu sou a professora Ana Paula, vamos para mais uma aula do nosso CEAD Play. E aí, tá comigo? Vamos ver então nosso tema da aula de hoje? Dividindo para entender frações no nosso dia a dia. Nós vamos compreender um pouquinho os tipos de frações que existem. E o nosso desafio de hoje é o seguinte: como podemos representar partes de um todo e descobrir quem tem mais ou menos quando as partes são diferentes? Numa fração, é um pouquinho complicado identificar qual é maior, qual é menor, não é? Mas agora a gente vai compreender isso em um conceito. Sabendo dos tipos de frações, vai ficar mais fácil de você compreender aí qual é maior ou menor. Temos ali, ó, a fração unitária. É aquela que tem o número 1 no numerador. Por exemplo, 1/2. Uma metade, 1/3, 1/4. Tá vendo? Todos ali têm 1 como numerador. Bom, as frações próprias são aquelas menores que 1. Toda aquela fração que tiver ali o numerador menor que 1, né? Então, aí, na hora da divisão, ela vai ser uma fração própria. Ou seja, é a parte menor do que um todo, como 3/4, né? Nós temos aí as frações impróprias, são as maiores que 1. Ou seja, representam mais de um todo. Por exemplo, 5/3. Ele vai representar ali mais de um todo, certo? Vai pegar ali, por exemplo, eu tenho um bolo partido em 3 partes, mas eu peguei 5. Opa, então como é que eu fiz esse cálculo? Eu precisei de quê? De mais um bolo para eu ter aí 5 partes que alguém comeu, que alguém retirou. Então isso aí é uma fração imprópria. Quando a gente utiliza mais de um inteiro, ela é chamada de fração imprópria, certo? Bom, nós temos aí, esses conceitos nos ajudam a comparar essas frações. O que seria comparar essas frações? É observar o tamanho de partes, quanto maior ou menor, né? Quanto maior o denominador, menor é a parte. Então, se o denominador ele é muito grande, a parte de cima, né, a parte repartida, vai ser menor. Podemos usar o material concreto, como pedaços de papel, tampinhas ou blocos, e também a reta numérica. A gente já trabalhou reta numérica aqui, certo? Que mostra a posição de cada fração. Então, para a gente comparar essas frações, nós vamos observar o tamanho das partes, né, que foi repartido. Quanto maior o denominador, menor é a parte. Certo? Quanto maior for esse denominador, menor vai ser a parte ali de um todo, certo? Então, porque as partes serão menores. Pense em um bolo. Eu tenho um bolo que eu posso repartir ele, um bolo em 1 ali, né? Eu posso repartir ele em 4 partes iguais. O mesmo bolo eu vou repartir também em 8 partes iguais. E aí, os pedaços serão do mesmo tamanho? É isso que está querendo dizer aqui, ó. Se eu tenho um bolo que eu posso repartir em 4 partes, os pedaços serão grandões, né? Mas se eu tenho esse mesmo bolo e eu quero repartir ali, ó, em 8 partes, as fatias terão que ser menores, senão não vou ter ali 8 partes, certo? Deu para entender? Ok, vamos jogar então e compreender essa questão de fração própria, fração imprópria em um jogo. Eu tenho aqui a seguinte pergunta. Qual das alternativas é uma fração imprópria? Lembrou da fração imprópria? Lembrou não? Aqui, ó, fração imprópria, nós olhamos ali agora mesmo. Vou colocar no slide para a gente relembrar. A fração imprópria são maiores que 1, ou seja, representam mais de um todo. Então, a fração imprópria. Eu, em vez de usar um bolo, no caso eu vou usar um bolo mais 1. Qual desses aqui eu consigo falar que é a minha fração imprópria? Olha, essa daqui, né?
Por quê? Porque aqui eu tenho 29 sobre 6. Quando fez a divisão lá, deu 13 sobre 3. A minha resposta final é 13 sobre 3. Aqui eu só tinha 3 pedaços, mas eu quis aí dar para alguém 13, né? Foram 13 pessoas. Então, eu precisei de, além de um todo, eu precisei de mais bolos inteiros, no caso do bolo. Aqui, qual das alternativas é uma fração própria? Vamos relembrar a fração própria? São aquelas menores que 1, ou seja, a parte é menor que um todo. Aqui nesse caso eu vou utilizar somente um bolo, eu não vou precisar de outro bolo, né? Então aqui eu tenho em um bolo dividido 7 partes e só foi retirada 2. Eu precisei de outro bolo aqui? Não, né? Então essa é a nossa resposta. Bom, aqui nós temos 4 questões para você ainda continuar brincando. Fizemos só 2, certo? Vou colocar aqui o QR Code para vocês escanearem, que vai dar direitinho nesse jogo aí. Ou então, vocês copiem aqui o link, que é o endereço do joguinho que a gente acabou de jogar, certo? O que a gente aprendeu então na nossa aula de hoje? Nós aprendemos sobre os tipos de frações. Frações próprias, frações impróprias. As frações próprias, eu utilizo aquele todo ali para representar a minha fração. Já as frações impróprias, eu vou utilizar, além de um inteiro, mais outro inteiro. Por quê? Porque o numerador ele vai ser muito maior do que as partes que estão sendo divididas, ou seja, o denominador. Eu fico por aqui então, até a nossa próxima aula. Tchau!